Oi, turma! Vamos comentar as atividades resolvidas do nosso livro didático, páginas 131 e 132. Primeiro exemplo do nosso livro didático, temos a seguinte questão. Após as 5 primeiras rodadas de um campeonato de basquete, os 2 principais cestinhas, que são os jogadores que mais pontuam, obtiveram médias iguais de pontos por partida. Observe a seguir a pontuação que cada jogador obteve por partida. Então, nós temos um gráfico onde está representada as pontuações de 2 jogadores, representado por jogador A e jogador B. Então, nesse gráfico, nós temos as barras em laranja, que representam os pontos do jogador B durante 5 partidas. E em rosa, nós temos a pontuação do jogador B também em 5 partidas. Então, vamos analisar a pontuação do jogador A. Então, o jogador A, na primeira partida, ele obteve 8 pontos. Na segunda partida, ele obteve 12 pontos. Na terceira partida, obteve 9 pontos. Observe que o gráfico está aí entre 8 e 10, então aí é 9 pontos. Na quarta partida, o jogador A, o gráfico em laranja mais alto que tem aí, então nós temos 17 pontos nessa partida. E na quinta partida, ele obteve 5 pontos. Então, são as pontuações do jogador A que estão representadas nos gráficos em laranja. Agora vamos analisar a pontuação do jogador B em cada partida. Então, na primeira partida, o jogador B obteve 10 pontos. Na segunda partida, ele obteve 9 pontos. Na terceira partida, ele obteve 11 pontos. Na quarta partida, 10 pontos. Na quinta partida, obteve 11 pontos. Então, observando o gráfico, já dá para perceber que há uma dispersão maior ou uma irregularidade de pontuação maior no jogador A. Isso significa dizer, então, que o jogador A está com uma pontuação mais dispersa do que o jogador B. Então, dizendo que o jogador B ele está menos disperso, ele está mais compactado, os gráficos estão quase todos na mesma altura, certo? Então, estudar as medidas de dispersão, a gente comprovar isso com cálculos. Então, nessa questão, a gente vai analisar a variância, que é uma das medidas que a gente pode usar para verificar a dispersão de alguns dados. Então, vamos comparar a pontuação desses 2 jogadores. Então, vamos começar calculando, ou seja, fazendo o cálculo para comprovar o que a própria questão já falou. Que diz que o jogador A e o jogador B, eles possuem a mesma média aritmética. Então, vamos realmente comprovar isso com os cálculos. Então, o jogador A, que obteve as pontuações 8, 12, 9, 17 e 5 pontos nas partidas, então, somando isso aqui e dividindo por 5, vamos ter que a média vai ser 51 dividido por 5, que dá 10,2. O jogador B, observando, pegando suas pontuações em cada partida e somando, temos 10, mais 9, mais 11, mais 10, mais 11, dividido por 5. Também deu 51, que dividido por 5 deu 10,2. Observamos que a média aritmética deu igual para os 2 jogadores. Então, pela média, não dá para a gente analisar essa dispersão. Então, para analisar qual mais disperso ou menos disperso, nós vamos usar aqui a medida variância. Aqui é uma das medidas de dispersão que a gente pode comprovar qual está menos disperso ou mais disperso, que tem maior regularidade, no caso mais regular. Então, vamos usar a medida de variância. Para fazer o cálculo da medida da variância, nós precisamos também calcular os desvios de cada um das medidas, ou seja, das pontuações de cada jogador.
Então, para o jogador A, vamos calcular os desvios. Primeiro desvio é o cálculo, né, da diferença entre a pontuação do primeira partida e a média de pontos por partida desse jogador. Então, vai ser 8 menos 10,2, que vai dar menos 2,2. Segundo valor encontrado aqui é para a segunda partida, que é x2 menos a média do jogador A. Então, 12, que foi a pontuação na segunda partida, menos 10,2. Isso vai dar 1,8. X3 é a pontuação na terceira partida, menos a média. Então, 9 menos 10,2 dá menos 1,2. Na quarta partida, ele fez 17 pontos. Então, 17 menos 10,2 dá 6,8. O x5, no caso na quinta partida, vai ser 5, vai ter 5 pontos, menos 10,2, então temos aqui menos 5,2. Então, observe os desvios para cada partida, certo? Para cada valor. Então, calculando esses desvios, aí nós vamos fazer o cálculo da variância, que é a medida que nós estamos aplicando nessa situação. Então, a variância é o quê? É a soma dos quadrados de cada desvio dividido pela quantidade. Então, é a média aritmética da soma dos quadrados dos desvios. Esse é o conceito de variância. Então, pega cada desvio, eleva ao quadrado e divide pela quantidade. Então, são 5 desvios. Então, vamos dividir por 5. Então, lembrando que quando se calcula o quadrado, os números negativos eles vão virar positivo, porque vai multiplicar por ele mesmo. Então, menos e menos dá mais. Então, todo número negativo ele passa a ficar positivo quando se calcula o quadrado. Então, o primeiro desvio deu menos 2,2 ao quadrado, multiplicando menos 2,2 vezes menos 2,2 vai dar 4,84. Calculando o quadrado de 1,8 vai dar 3,24. De menos 1,2 ao quadrado vai dar 1,44. 6,8 ao quadrado vai dar 46,24. E menos 5,2 ao quadrado deu 27,04. Lembrando que o quadrado de um número é multiplicar o número por ele mesmo. Então, somando todos esses valores, nós tivemos aí 82,8, que é dividido por 5. Temos que a variância do jogador A é de 16,56. Observando que a variância é o resultado, né, da soma dos quadrados dos desvios dividido pela quantidade. Então, fizemos para o jogador A, agora iremos fazer para o jogador B. Então, como fazer a variância do jogador B? Vamos também fazer o cálculo dos desvios de cada pontuação do jogador B. Então, na primeira partida, o jogador B fez 10 pontos, menos a média dele, que é 10,2, dá menos 0,2. Na segunda partida, ele fez 9 pontos, menos 10,2, então dá menos 1,2. Terceira partida, ele fez 11 pontos, menos 10,2, então dá 0,8. Na quarta partida, ele fez 10 pontos, menos 10,2, dá menos 0,2. E na quinta partida, ele fez 11 pontos, menos 10,2, que é a média, isso é igual a 0,8. Observando os desvios para cada partida do jogador B. Vamos calcular, então, a variância do jogador B. Vamos pegar cada um desses desvios e elevar ao quadrado. Lembrando, os que forem negativos vão virar todos positivos. Então, menos 0,2 ao quadrado vai dar 0,04. Menos 1,2 ao quadrado vai dar 1,44. 0,8 ao quadrado vai dar 0,64. Outro menos 0,2 ao quadrado dá 0,04. Mais 0,8 ao quadrado dá 0,64. Então, são 5 desvios, vamos dividir por 5. Somando, deu 2,8. Dividido por 5, deu 0,56. Então, observando que a variância do jogador B é bem menor do que a variância do jogador A. Então, dizemos que o jogador B, ele é mais regular. Ele possui a variância bem menor do que a do jogador A. Então, pelo gráfico, dá para a gente perceber que é mais regular que o jogador B. Tem uma pontuação mais regular. Então, através dos desvios, também dá para a gente analisar isso. Através da variância, a gente também pode comprovar
Porque quanto menor for a variância, mais, né, mais regular vai estar aqueles valores, aqueles dados. Vamos agora para o exemplo 2. Está na página 132. Observe a seguir as idades dos alunos de uma turma do terceiro ano noturno do ensino médio de certa escola. Com relação às idades dos alunos, determine o A, desvio médio, B, o desvio padrão. Então, nós queremos aqui cálculo da letra A, que é o desvio médio, e cálculo da letra B, o desvio padrão. Lembrando que o desvio médio é a soma, ou seja, a média aritmética dos desvios. Então, o que são os desvios? É a diferença, ou seja, a distância de cada valor em relação à média. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, que é a outra medida de dispersão. Então, vamos fazer esses cálculos passo a passo, tá? Então, primeiramente, vamos analisar a tabela que nós temos aqui, mostrando os dados. Então, nessa tabela, mostra a idade dos alunos de uma turma do terceiro ano do ensino médio de certa escola em 3 de outubro de 2016. Então, nessa tabela, foi analisado a variável, ou seja, o estudo que se questionou foi a idade dos alunos. Então, as idades foram 16 anos, 17 anos, 18 anos, 19 anos, 20 anos e 22 anos. Então, as idades estão na primeira linha. E a frequência? O que quer dizer a frequência? A frequência é a quantidade de alunos que têm 16 anos. Então, tem 16 alunos que têm 16 anos. Tem 9 alunos que têm 17 anos. Tem 4 alunos que têm 18 anos. Tem 2 alunos de 19 anos. Tem um aluno de 20 anos e tem um aluno de 22 anos. Então, a frequência, gente, são valores que nós temos aqui, que representam a quantidade, certo? Que tem aquela idade. Então, vamos observar aqui que o número 16, ele aparece, 16 anos, vai aparecer 16 vezes. Então, quando for calcular a média aritmética, nós devemos fazer a média aritmética multiplicando, para não ter que somar 16 mais 16 mais 16, 16 vezes. Assim como o 17, nós vamos multiplicar vezes 9 para não ter que somar 17 mais 17 mais 17 e assim fazer 9 vezes. Então, vamos aqui passo a passo para a resolução. Inicialmente, para se calcular os desvios, nós vamos calcular a média aritmética das idades. Então, como eu já falei antes, né? Como existe 16 alunos com 16 anos, nós vamos multiplicar a idade pela quantidade de alunos. Então, vai ficar 16 vezes 16. Nós temos 9 alunos de 17 anos, então vamos multiplicar 17 vezes 9. Nós temos 4 alunos de 18 anos, então vamos multiplicar 18 vezes 4. Nós temos 2 alunos de 19 anos, então vamos multiplicar 19 vezes 2. Temos um aluno de 20 anos, então 20 vezes 1. Temos um aluno de 22 anos, então 22 vezes 1. Lembrando que nós temos que dividir pela quantidade de alunos. Então, vamos somar 16 alunos que têm 16 anos, mais 9 alunos que têm 17 anos, mais 4 alunos que têm 18 anos, mais 2 alunos que têm 19 anos, mais um aluno de 20 anos, mais um aluno de 22 anos. Totalizando, temos 33 alunos nessa sala de aula. E, fazendo a multiplicação e a soma das idades pela quantidade de alunos na parte superior, deu 561. Dividindo por 33, quer dizer que a média aritmética dos alunos é 17 anos. Então, como nós queremos o cálculo do desvio médio, então vamos ter que fazer também o cálculo dos desvios de cada idade em relação à média. A média é 17 anos. Então, a primeira idade dos alunos é 16 anos. Então, vamos fazer 16 menos 17. Isso vai dar menos 1. 17 anos, nós temos, né, aluno de 17 anos. Então, 17 menos 17 é igual a 0. Nós temos aluno de 18 anos. Então, 18 menos 17 é igual a 1. Temos aluno de 19 anos. Então, 19 menos 17 é igual a 2. Temos aluno de 20 anos. Então, 20 menos 17 é 3.
temos alunos de 22 anos. Então, 22 menos 17 é igual a 5. Então, aqui a gente vai pegar, subtrair a média de anos de cada idade dos alunos. A gente não vai aqui usar nos desvios a quantidade de alunos. Não, a gente vai usar os valores da idade. Nós estamos falando aqui a média de anos, a média da idade. Então, os desvios sempre pegando as idades, subtraindo a idade média, que é 17 anos. Então, para o cálculo do desvio médio, nós vamos usar o valor absoluto do desvio, ou seja, os números sem sinal. O número negativo, a gente vai pegar ele sem o sinal de menos. Então, sempre ter esse cuidado para calcular o desvio médio. Então, o desvio médio é a média aritmética dos desvios. Lembrando que o desvio de 16 anos, que é menos 1, a gente vai pegar um positivo. Só que tem 16 alunos de 16 anos, de 17, de 16 anos, realmente. Então, tem 16 alunos de 16 anos. Então, o desvio de 1 negativo vai ser 1 positivo. Então, 16 vezes 1. Nós temos 9 alunos de 17 anos, que deu desvio 0. Então, 9 vezes 0. Nós temos 4 alunos de 18 anos, que deu desvio 1. Então, 4 vezes 1. Nós temos 2 alunos de 19 anos. Então, tem desvio 2. Então, 2 vezes 2. Nós temos um aluno de 20 anos, que tem desvio 3. Então, vezes 3. Nós temos um aluno de 22 anos, que tem desvio 5. Então, vezes 5. Então, ter o cuidado de observar aqui que eu estou contando a quantidade de aluno daquela idade que teve aquele desvio. Certo? Aí multiplica e depois somamos. Então, 16 vezes 1 deu 16, 9 vezes 0 dá 0, 4 vezes 1 deu 4, 2 vezes 2 deu 4, 1 vezes 3 dá 3 e 1 vezes 5 dá 5. E vai somar e dá 32. Lembrando que embaixo é a quantidade de alunos. Então, é pegar o 16, que tem 16 anos, 9, que tem 17 anos, 4 de 18 anos, 2 de 19 anos, 1 de 20 e 1 de 22. Totalizando 33 alunos. Então, dividindo 32 para 33 vai dar uma dízima periódica, 0,9696. Usa esses 3 pontinhos ou pode usar aquela barrazinha em cima conforme está no livro. Certo? Aí é uma dízima periódica, 0,969696, sim sucessivamente. Essa é a reticência. A letra B pede o cálculo do desvio padrão. Então, o que é o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Espera, e o que é a variância? A variância nada mais é do que a média aritmética dos quadrados dos desvios. Então, novamente, a média aritmética. Então, nós vamos ter os desvios que a gente já fez lá em cima, elevar ao quadrado e multiplicar pela quantidade de aluno que tem aquele desvio, ou seja, aquela idade. Então, nós temos 16 alunos de 16 anos que o desvio é menos 1. Então, é menos 1 ao quadrado. Desculpa aí que ficou faltando menos, mas ao quadrado vira positivo, não há problema. Nós temos 9 alunos de 17 anos que tem desvio 0. Então, 9 vezes 0 ao quadrado. Temos 4 alunos de 18 anos que o desvio deu 1. Então, 4 vezes 1 ao quadrado. Temos 2 alunos de 19 anos que teve desvio 2. Então, 2 vezes 2 ao quadrado. Nós temos um aluno que tem 20 anos que o desvio deu 3. Então, 1 vezes 3 ao quadrado. Nós temos um aluno de 23 anos que o desvio deu 5. Então, 5 ao quadrado e multiplica com 1. Então, vamos fazer o quadrado de cada um multiplicar pelo valor. Primeiramente, vai o cálculo do quadrado, certo? Então, 16 vezes 1 deu 16, 9 vezes 0 dá 0, 4 vezes 1 deu 4, 2 vezes 2, 4 vezes 2 deu 8, 3 ao quadrado é 9 vezes 1 dá 9, 5 ao quadrado é 25 vezes 1, 25. Aí tá 27, mas aí é 25. Erro, eu não vou mais corrigir. Então, gente, somando tudo deu 62 dividido por 33, deu 1,8787. Observe que também é uma dízima periódica, certo? Então, o que é a raiz? O que é a variância? A variância é a média aritmética, tá,
dos quadrados dos desvios. Então, dá um pouquinho de trabalho, certo? Mas aí calculando que se aprende. Tá, gente? Então, vamos ter, sim, todo o trabalho de fazer os cálculos, quadrado, multiplicar, encontrarmos o valor através da divisão. Então, dá uma dízima periódica. Coloca a reticência, coloca uma barrinha em cima. Como essa questão ela quer o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, vamos pegar esse valor encontrado e tirar sua raiz quadrada. Que poderá, quando o número for um número decimal, a gente pode deixar dentro da raiz quadrada ou usar a calculadora e achar o valor aproximadamente 1,37. É muito usual, gente, deixar números dentro da raiz quadrada, então não se preocupa muito com isso. E quando você fazer o Enem, por exemplo, essas questões elas podem ficar assim dentro da raiz quadrada, sem tirar a raiz quadrada. Ok, pessoal? Qualquer dúvida? Vamos tirando aos poucos.